Se você tá querendo meter o shape que é paradinhas de qualidade, então você precisa conhecer a Headshot. E usando o nosso cupom clássico, a Duratestool sai de 160 para 120 reais por tempo limitado. O link está aqui na descrição. Então entende que aquilo que eu preciso, na verdade, é só tempo. É esse que é o meu problema. E assim, isso não é uma coisa que eu espero que as pessoas entendam. Eu sei o meu papel, eu sei o meu trabalho, eu sei o meu desafio. E aí existem duas coisas que pode ser uma tolice, mas que me chamam a atenção. Eu entendo que existe coragem e bravura, né? E que não é uma qualidade, sabe, Igor? É uma condição. O que é você ter coragem? Você tem coragem de vir aqui todos os dias. Por que você tem coragem? Por causa do radical, coração. Porque você age de peito aberto. Você age do seu coração. Você senta e conversa as pessoas porque aquilo fala para o teu coração. A bravura são outros 500. A bravura é quando você usa aquilo que você tem no seu coração para você conquistar aquilo que você deseja. Eu tenho uma obrigação social com a minha profissão. A medicina leva uma obrigação social. Muito séria, aliás. Cara, se eu falo, por exemplo, que eu tenho uma dor de cabeça e eu tomo paracetamol, cara, tem 8 milhões de pessoas, mais 4 milhões que não me seguem, que são impactados, né, por mês, e que podem começar a tomar paracetamol para qualquer tipo de dor de cabeça que tiver. E que pode ser que uma delas, nesse universo gigantesco, tenha alergia a essa medicação. E aí como é que faz? Eu sou responsável, cara. Eu sou responsável pelo que eu comunico. Então existe um limite. Só que dentro daquilo que eu preciso fazer, qual é a maior coragem? É continuar todo dia fazendo. Por quê? Porque o que eu entendo é o tempo. O que é a diferença da pessoa do Dunning-Kruger, que ela sabe nada, para aquela que sabe muito? É tempo. Você só adquire conhecimento com o tempo. Então tá tudo certo, meu. Não tem problema. Eu sou mestre e doutor em ficar confortável em situações desconfortáveis. Irmão, eu faço dieta zero carb, treino dia de manhã de jejum. Tu ainda acorda 4 horas da manhã? Você quer saber? Porra, é a hora que dá, né? Eu tô acordando às 5, eu tô vagabundo. Se fuder. Mas todo dia já, irmão. Isso daí também é outra coisa que eu sou mestre em doutor. Me fuder é muito fácil. E assim, eu entendo o que é a minha função e eu entendo o que é o preço. Porque tudo tem um custo. Na vida não tem nada que seja de graça. Não tem almoço grátis, né? Cara, não tem unanimidade. Uma coisa que eu tava contando pro meu pai da viagem que a gente fez, né? Sabe, a gente olha as questões religiosas, e isso são coisas particulares e extremamente delicadas, mas vamos falar, por exemplo, do que eu vi em Israel. Israel, para mim, foi uma viagem de observar um monte de coisa, mas de perceber uma coisa que tive ensino religioso no colégio, né, tive uma instrução religiosa, né, eu nunca podia imaginar, porque isso você não percebe escrito no livro. Todas as religiões abraânicas, elas acreditam, elas têm a convicção de que Jesus existiu, né, e existem, né, confirmações históricas de que mostram que muito provavelmente isso é verdade. Jesus Cristo existiu. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fato histórico. Existiu um homem chamado Jesus Cristo. E as religiões abraânicas, então a gente fala o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas elas assumem que Jesus Cristo foi um profeta, mas a religião cristã, ela admite que ele foi o Messias. Essa que é a diferença entre as religiões islâmicas, as religiões hebraicas e o cristianismo, né? Para os hebreus e para os islâmicos, né? Jesus Cristo foi um profeta. Tá bom, tô eu lá em Israel. Aí eu olho, né? Porque Israel, você tem, na realidade, o coração dessas três religiões. E o que você acha que vai ser? Briga na rua? Respeito. Muito respeito. Você passa do quarteirão hebraico para o quarteirão palestino, você vê mesquita, você vê sinagoga, você vê igreja. Só que aí, cara, o que foi a coisa que me marcou? Quando eu estava fazendo a Via Crucis, cara, você sentir que dali, que 2023 anos atrás, né, segundo dados, vamos chamar de dados históricos, tá bom? De novo, sem discutir religião. Um homem foi levado a subir um morro
com uma cruz nas costas por outras pessoas, cara, cada passo que eu dava ali, eu conseguia imaginar isso. Isso não está escrito em nenhum lugar. Isso é uma coisa que você precisa ver. Você precisa sentir na sua pele. Você precisa entrar na igreja onde está o Santo Sepulcro e você precisa ver o lugar onde a cruz foi fincada. Você precisa fazer aquilo que... você precisa olhar as pessoas encostando a cabeça na pedra onde Cristo ele foi crucificado. Logo depois, um pouco abaixo, você tem a pedra onde o corpo dele foi lavado. Cara, a mãe dele lavou o corpo dele. Você consegue conceber maior maldade humana do que fazer um sujeito subir um morro, uma cruz nas costas, pregar ele a sangue frio, com prego de ferro nos punhos e nos pés, tirar de lá e fazer a mãe lavar? Cara, quando eu e minha mulher a gente tocou naquela pedra, cara, a gente entendeu que está escrito em livros, bom, qualquer livro de religião. Sabe? E aí você entende uma coisa muito mais importante, que é qual a capacidade da maldade humana. O ser humano sem... se reproduz. E até você hoje... tem um filme aí, que está aí para quem quiser ver, o filme do Oppenheimer, que eu conheci muita gente importante, eu não conheci o Oppenheimer, mas o meu professor, o professor Mário Schemer, era amigo dele. Então o professor Mário me contava e eu pude ver no filme e relembrar as coisas que o professor contava, não é? Que eram colegas, eram amigos em Princeton. E o que foi feito com Oppenheimer é o negócio da bestialidade humana. Não é? O que foi feito com Turing, com Alan Turing na Inglaterra, não é, que foi castrado pelo Império Britânico porque era homossexual. Pros burros, Alan Turing, que ele tá falando. Não é? O Alan Turing. Quer conhecer o jogo da imitação. Assista o filme Jogo da Imitação. O cara foi castrado quimicamente pelo Império Britânico e a porra da rainha ainda pediu desculpa agora, ultimamente. Quer dizer, é o fim do mundo. A pessoa ainda pede desculpa, pelo menos se calasse. Não é? O Galileu, que é aquela história que eu conto sempre, não é? Que a igreja condenou ao silêncio. Não é? Então, eu não vou me pronunciar sobre religião, mas vou dizer do ponto de vista da bestialidade humana nessas coisas, não é? Eu tive, numa época terrível desse país, por exemplo, meu professor de matemática retirado da sala de aula e nunca mais voltou e foi preso. Em nome do quê? Em Marília, isso. Não é? Em nome do quê? Nós éramos alunos, éramos jovens, a relação nossa com o Estado brasileiro foi essa. O professor de matemática foi retirado da sala por um idiota com uma gravatinha preta muito feia, não é? E o professor Márcio foi preso e nunca mais voltou. Não é? Foi morto. Não é?